Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu relacionamento com o Sérgio foi marcado pelo preconceito vindo da família dele. Pelo simples fato de eu ser negra, eles me olhavam com desdém e faziam piadas de mau gosto sobre a cor da minha pele. E aquilo me deixou tão chateada que eu decidi terminar com o Sérgio e pedi para ele me esquecer e encontrar alguém com a mesma cor de pele que a dele. E o Sérgio não se deu por vencido e afirmou que o que importava de verdade era o que a gente sentia um pelo outro e que não ligava para o que a família dele pensava. Mas eu estava decidida a não voltar. E mesmo amando o Sérgio do fundo do meu coração, eu não tinha mais disposição para enfrentar olhares e tratamento diferenciado. Enquanto eu finalizava o corte de cabelo de uma cliente, a mãe do Sérgio entrou em meu salão de cabeleireiro, me pegando de surpresa, e confesso que ela foi extremamente educada e simpática. E após a saída da cliente, ela comentou com um sorriso: finalmente a sós. Apesar de sorrir por fora, por dentro, eu estava extremamente preocupada, me questionando sobre o motivo da visita dela e o que ela estava fazendo ali. Dona Alta foi direta ao dizer que considerava infantil terminar um namoro por causa de opinião alheia e que não valia a pena jogar fora o amor, a minha felicidade por causa de pessoas ignorantes. A mãe do meu namorado se desculpou em nome de toda a família e garantiu que não havia educado seus filhos para serem preconceituosos. No entanto, lamentavelmente, eles foram influenciados pelos avós, que tinham preconceito e não apenas em relação à cor da pele, mas em relação a tudo que consideravam inferior a eles. Ela também tinha enfrentado olhares desdenhosos e brincadeiras semelhantes como as que eu enfrentava. Dona Alta ainda me confessou que só não desistiu do pai do meu namorado porque o amava sinceramente, mas admitiu que, de outra forma, teria se afastado daquela família, pois enfrentava discriminação devido à sua origem humilde. E durante muitos anos, ela foi tratada pelos pais do meu namorado como uma empregada. Eles não pediam, ordenavam. Mas com o passar do tempo, à medida que eles envelheciam, as coisas foram mudando. E mesmo sido maltratada no passado, ela foi a única nora que os recebeu em sua casa para cuidar deles na velhice. Porque as outras afirmavam que não tinham obrigação com os pais dos outros. E curiosamente, eram justamente essas as favoritas, as que recebiam preferência. No entanto, mesmo diante disso, ela não retribuiu da mesma forma e tratava os sogros com amor e carinho. Dona Alta me pediu para ser forte e não permitir que o preconceito definisse a minha identidade ou limitasse as minhas conquistas, e enfatizou que eu representava a voz da mudança e não deveria deixar o peso do racismo me derrubar, pois o preconceito estava presente em todos os lugares, seja ele por cor ou classe econômica. E concluiu dizendo que, se eu amasse o Sérgio de verdade e desejasse continuar com ele, ela estaria ao nosso lado, nos apoiando e lutando por nós.
A minha sogra se tornou meu escudo na família. Ela me defendia, nunca me excluía e até me incentivava a ser mais presente nas comemorações. Dona Alta fez com que todos me aceitassem. Quando Sérgio informou aos pais sobre o nosso noivado, o pai dele sugeriu a ideia de realizar 2 cerimônias separadas, uma só com a família dele e outra com a minha, deixando claro que ele preferia manter as famílias separadas. E foi nesse momento que a minha sogra interveio, dizendo que não toleraria mais nenhum tipo de preconceito em sua casa. E deixou claro que era hora de todos compreenderem que éramos todos seres humanos, independente da cor da pele. Todos nós éramos filhos de Deus. A Dona Alta então perguntou ao seu marido sobre o que realmente importava para ele, a cor da pele ou o caráter. E o seu Werner, sem graça, respondeu que era o caráter. O caráter estava acima de qualquer tom de pele. A mãe do meu namorado concluiu afirmando que dali em diante, na casa deles, o único critério que importava seria o caráter e não haveria mais espaços para brincadeiras relacionadas à cor da pele. Eu e Sérgio nos casamos e tivemos 3 filhos, Sérgio Júnior, além da Charlotte e da Amélia. Bom, os meus filhos sofriam preconceito e a minha cunhada, longe da minha sogra, chamava os meus filhos de negrinhos, cabelos de piaçava, entre outros. E eu e o meu marido ficávamos tristes e por isso decidimos ensinar os nossos filhos a enfrentar aquele preconceito que começava dentro da própria família. A gente sempre fazia questão de dizer para eles que eram lindos, crianças maravilhosas e muito amadas. Ensinamos que não deviam deixar as palavras cruéis dos outros abalarem o que tinham de melhor por dentro. Olha, a minha sogra cuidou dos sogros dela até o último dia de vida deles e eu nunca a vi reclamar. Ela nunca ligou para outro membro da família dizendo que estava cansada. A Dona Alta lidava com tudo com muita suavidade e leveza. E nem parecia que cuidar de um idoso com Alzheimer fosse tão fácil. Com o tempo, a admiração pela minha sogra cresceu e eu costumava pensar que, na minha velhice, adoraria ter uma nora ou filha que fosse exatamente como ela. Antes da minha filha, Amélia, completar 1 aninho, ela foi diagnosticada com fibrose cística e a nossa vida girou em torno de consultas médicas, tratamentos exaustivos e uma esperança frágil de que tudo ficaria bem. Mas, infelizmente, a nossa esperança foi destruída quando o médico explicou que a nossa Amélia havia piorado rapidamente e que não havia mais nada que pudesse ser feito. E naquela mesma noite, a minha filha partiu. A dor que experimentei naquele momento foi esmagadora. Um desespero avassalador me atingiu, a ponto de desejar morrer antes dela. Era uma dor tão profunda que parecia que o meu coração estava sendo dilacerado em 1000 pedaços. E foi a minha sogra quem me sustentou. A sua força foi a minha âncora e através dela aprendi a ser forte, principalmente porque eu ainda tinha o Júnior e a Charlotte. O meu marido ficou ainda pior do que eu. Ele parecia completamente paralisado, como se tivesse sido anestesiado. Não conseguia se mover
ou sair do lugar. E quando falávamos com ele, as suas respostas eram desconexas e sem sentidos. Bom, custamos a acreditar que a nossa Amélia tinha partido, e até hoje eu consigo lembrar do som da sua risada, das suas mãozinhas me acariciando, do seu beijo, do seu abraço e principalmente quando ela me chamava de mamãe. O meu coração ainda dói, mas eu aprendi a aceitar o fluxo da vida. Quando Sérgio foi transferido para outra cidade a trabalho, tive que me afastar um pouco da minha sogra. No entanto, ela vinha passar temporadas conosco e às vezes as crianças iam ficar um tempo com ela. Era sempre uma alegria quando ela aparecia. A Dona Alta era como um livro de sabedoria ambulante e eu adorava ouvir os ensinamentos que ela compartilhava. E eu me sentia forte com aqueles aprendizados. E conforme o tempo passava, a minha sogra nos visitava menos, mas nós nunca deixamos de visitá-la. Tanto Sérgio quanto eu fazíamos questão de garantir que as crianças mantivessem bastante contato com a avó, e a Dona Alta amava quando os netos chegavam em sua casa. Ela fazia de tudo para agradar a gente. Infelizmente, o meu sogro faleceu devido a sérios problemas de saúde. E a minha cunhada Agnes decidiu morar com a mãe, pois achava injusto deixá-la sozinha em uma casa tão grande. Confesso que não fiquei totalmente satisfeita, já que a minha cunhada não gostava de mim e dos meus filhos. Na minha cabeça, ela iria restringir as visitas das minhas crianças. No entanto, decidi não dizer nada, pois o meu marido e o meu cunhado concordaram com a decisão dela. Mas foi dito e feito. Um dia, a Agnes ligou para casa para falar com Sérgio e disse a ele que não seria possível os nossos filhos passarem as férias lá. E explicou que já tinha os filhos dela, o irmão do marido também estava morando com eles, e que ela não daria conta de cuidar de todos, e que também a minha sogra já não era mais a mesma, com a mesma paciência de antes, e pediu ao Sérgio que viesse apenas para visitas rápidas, sem prolongar e sem pernoitar. Como eu e a minha cunhada não nos dávamos bem, evitei visitar a minha sogra pessoalmente por vários anos. E em vez disso, apenas mantinha contato com ela pelo telefone, perguntando como ela estava, e a Dona Alta sempre me dizia que estava tudo indo a mil maravilhas, e eu acreditava. Afinal, o meu marido e as crianças estavam sempre com ela, então parecia que realmente ela estava vivendo a mil maravilhas. Mas o que me deixou preocupada foi quando meu marido me contou que a minha sogra estava magrinha, que a tinha no cantinho. Ficou deitada o dia todo. E eu perguntei se ela estava doente. Mas ele respondeu que não, e que a Agnes comentou que a mãe estava com manha para comer e se fazendo de coitadinha. Sinceramente, eu não gostei do jeito que a Agnes se referiu à mãe. E eu insisti para que ele me contasse mais detalhes. Mas o Sérgio costumava ser muito distraído e não prestava atenção nas coisas. E por isso, decidi ir verificar com os meus próprios olhos o que estava acontecendo. Não comentei com o Sérgio que iria visitar a mãe dele, pois sabia que ele provavelmente ligaria para Agnes, já que ela tinha deixado claro que não queria visitas surpresas em sua casa. Olha, eu não sei explicar exatamente, mas algo dentro de mim detectou um certo perigo
na atitude da minha cunhada. E por isso decidi chamar a minha amiga Regina para me acompanhar até a casa da minha sogra. A Regina era motorista experiente e conhecia bem as estradas, ao contrário de mim, que só dirigia no bairro, e ela se prontificou a me acompanhar. Meus filhos Júnior e Charlotte já eram adolescentes na época e frequentavam a escola no período da tarde. Então, eu aproveitei esse momento para ir checar pessoalmente o que estava acontecendo. E foi por volta das 2 da tarde quando estacionamos o carro em frente à casa da minha sogra. O portão estava aberto e uma música alta rolava na sala. E eu e a Regina entramos. Eu chamei por alguém, mas ninguém apareceu. Mas logo ouvimos alguns gritos vindo do quintal dos fundos. Era como se alguém clamasse por misericórdia. E eu reconheci aquela voz. Era a voz da minha sogra. E quando nos direcionamos para o quintal do fundo, eu vi com os meus próprios olhos a Agnes com uma mangueira ligada jogando água na minha sogra, como se estivesse lavando o quintal. A dona Alta pedia para a filha parar de jogar aquela água fria, dizendo que não estava mais aguentando o frio. A minha cunhada gritava com a mãe, mandando-a calar a boca, porque ela era uma velha inútil e só dava trabalho. E velha que fazia cocô na calça tinha que ser limpa daquele jeito. Nessa hora, o meu sangue ferveu e eu perdi o controle. Dei um grito tão alto que a Agnes se assustou. E assim que me viu, tentou disfarçar, mas já era tarde. Eu já tinha descoberto a mentira dela. A minha raiva me fez grande, me fez forte, e eu me esqueci que ela era mais forte do que eu. E por isso parti para cima dela como uma leoa feroz. Eu sei que a gente perde a razão quando age com violência, mas o que eu vi, pouca gente teria calma e tranquilidade para resolver. A Regina tentou nos separar, mas a gente estava grudada. A única coisa que eu pedi para a minha amiga era para tirar a minha sogra do sol. O marido da Agnes e o irmão dele apareceram e conseguiram nos afastar. E a minha cunhada me xingava, me chamava de negra intrometida e dizia que eu não tinha o direito de aparecer sem avisar. E eu, no meu nervosismo, só sabia dizer que iria chamar a polícia e denunciar a todos que viviam na casa, até o meu marido e o meu outro cunhado. Na minha revolta, eu não quis nem saber se o Sérgio era o meu marido ou não. Ele era que ter tido obrigação de prestar atenção na mãe dele e ver que ela não estava sendo bem cuidada. E diante disso tudo, quem conseguiu me acalmar foi a minha sogra. Ela me chamou e pediu para eu deixar tudo do jeito que estava e que a Agnes estava fazendo o que podia e que tomar um banho gelado no calor fazia bem. E começou a chorar alto, pedindo para Deus não deixar mais ela um dia viva. Eu confesso que desabei e chorei com ela. Deu tanta pena de ver a minha sogra sendo tratada daquele jeito por aquela filha má. Abracei a minha sogra e afirmei que ela iria embora comigo. A Agnes tentou me impedir e ligou para o Sérgio dizendo que eu estava causando tumulto na casa dela. Ela pediu para ele falar comigo e quando eu atendi, o meu marido perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi que por causa dele e do outro irmão desnaturado, a minha sogra estava sofrendo maus tratos. E disse ainda que se a Agnes
continuasse a me impedir, eu ligaria para a polícia e a situação não ficaria feia apenas para ela, mas também para ele. Eu não tinha tempo a perder e por isso desliguei o telefone na cara do meu marido e falei para Agnes pegar toda a roupa da mãe dela e colocar em uma sacola ou em um saco que eu iria levá-la comigo. A minha cunhada afirmou que não faria nada e que a mãe dela não iria para lugar algum. Pedi para a Regina ligar para a polícia enquanto eu trocava a minha sogra. E quando a Agnes percebeu que eu estava falando sério, ela entrou e pegou algumas peças de roupas, enfiou em uma sacola e jogou em mim, dizendo que eu pagaria por tudo o que eu estava fazendo com ela. E nesse momento, virei para ela e respondi que o preço que ela pagaria por suas ações contra a própria mãe seria muito mais alto do que o meu. E ela me xingou de bruxa praguejenta. Tirei a minha sogra das garras da minha cunhada. E durante todo o caminho, ela foi chorando, dizendo que não queria ser um peso e que talvez devesse estar pagando por algo que deixou de fazer, pois não conseguia entender o tamanho do desamor da Agnes. E ela estava inconsolável. Então eu pedi para a Regina estacionar o carro e quando a reparou, sentei atrás com a minha sogra e encostei a sua cabecinha no meu ombro e durante todo o caminho eu fui dizendo a ela que ela era amada, que nós a amávamos muito e que em casa ela teria a vida de rainha que tanto merecia. O Sérgio ficou pasmo quando soube do acontecido, mas eu disse a ele que a única vítima da história toda era a Dona Alta e acrescentei que ele e o irmão mereciam o prêmio de filhos indiferentes do ano e que se algo tivesse acontecido com a mãe deles, eles seriam culpados também. Meus filhos adoraram ter a vovó por perto e me ajudaram a cuidar dela. A Dona Alta voltou a sorrir, ganhou peso novamente e após alguns exames descobrimos que a sua saúde estava perfeita, exceto por um pouco de anemia. Mas isso foi resolvido. O meu cunhado Otto começou a visitar a minha sogra com mais frequência, o que a deixava bem feliz. Quanto a Agnes, essa mesmo estando errada, insistia que eu havia inventado tudo aquilo para fazer com que ela parecesse má ou uma bruxa. Mas foi a minha própria sogra que contou que ficava dias sem comer e quando ela dizia que estava com fome, a Agnes dava pão duro e um copo de água. Olha, eu juro que não aguentava ouvir ela me contar aquelas coisas. Eu cuidei da minha sogra com todo amor e carinho, e antes dela partir, ela me perguntou por que eu cuidava dela daquele jeito. E eu respondi que estava apenas seguindo o exemplo dela, e que eu a admirava, o jeito que ela cuidava dos sogros. Era tão leve, tão natural. A minha sogra segurou na minha mão com carinho, me agradeceu por tudo e disse que me amava de verdade. Deixou uma lágrima cair, virou o rostinho para o lado e faleceu às 3h45 da madrugada do dia 29 de julho de 1995. Com ela, aprendi a ser forte, a lutar pelos meus direitos e jamais abaixar a cabeça diante de qualquer desafio, sempre com respeito e dignidade. Agnes não apareceu para se despedir da mãe. Em vez disso, ligou para o meu marido dizendo que preferia guardar as memórias da mãe em vida. E eu nunca
Nunca mais vi a minha cunhada. Sei que ela está bem e que os filhos cuidam dela. Meu marido e eu resolvemos nos aposentar. E sempre que podemos a gente viaja. Sou avó de 4 lindos netos, da Melissa, do Augusto, do Jorge e do Theo.